Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para mais uma entrevista especial do Dia das Mulheres. Hoje a gente vai conversar com a Maria Eduarda Silveira, ela que é sócia fundadora da Bold HRO, essa empresa especializada em recrutamento e desenvolvimento organizacional. Maria Eduarda, seja muito bem-vinda ao canal Empreender, um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Obrigada, Bruno, muito obrigada pelo convite de vocês. Vou começar essa nossa entrevista, Maria Eduarda, de um jeito diferente. Eu quero que você nos explique aí o que é que seria a Bold HRO. A gente sabe que é uma empresa de seleção de recrutamento especializado, mas eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é esse trabalho no dia a dia, na praticidade do setor de recursos humanos das empresas. Perfeito, Bruna, uma ótima pergunta, porque quando a gente fala de desenvolvimento organizacional, acaba sendo bastante amplo, né? A Bold, ela é uma consultoria que foca tanto na parte de recrutamento para executivos, então a gente busca profissionais especializados, né, principalmente aí executivos para as empresas, e também a gente trabalha no que a gente chama de desenvolvimento organizacional, que a gente cria programas para as empresas trabalharem a experiência do colaborador. Então a gente tem desde treinamentos para liderança, como projetos de cultura organizacional, projetos de transformação digital no RH, né? A gente tem um time especializado no que hoje a gente chama de People Analytics, que é justamente para a gente trabalhar com dados e indicadores dentro da área de recursos humanos, né, nas empresas. Isso acaba sendo uma forte tendência para a área de RH. E também estruturação de treinamentos personalizados, palestras que vão sempre focar aí na performance e no desenvolvimento, na boa experiência dos colaboradores dentro da organização. Então a gente atua dentro desses dois cenários, recrutando principalmente para as áreas corporativas, né? Então a Bold recruta para áreas como jurídico, finanças, marketing, área de RH e toda a parte de operação, mas que está relacionado aí com essa parte corporativa, né, do recrutamento executivo. Então a Bold atua hoje nessas pontas. E quando a gente fala em transformação organizacional, né, Maria Eduarda, tem muito a ver também com a questão da inovação e tecnologia, ainda mais que o mundo mudou, né? O Brasil mudou, principalmente com relação à pandemia, né? Com certeza, Bruna. A gente vem... Na verdade, quando a gente olha para as empresas e quando a gente olha para a gestão de pessoas, né, dentro das empresas, a gente já vinha tendo alguns avanços, né? A gente já vinha falando sobre alguns avanços, mesmo antes da pandemia. O que eu costumo falar é que a gente estava muito na teoria, né, nas grandes tendências, nas teorias, e a pandemia veio para acelerar esses movimentos e realmente colocar em prática coisas que a gente via até então só nos livros, né, ou nas pesquisas. E essa transformação, ela vem acontecendo de uma forma muito acelerada e fazendo com que a gente, no mercado de trabalho, e aí tanto, né, eu vou falar com dois chapéus aqui, né, um como empreendedora, né, que está na frente de uma empresa, liderando diversos assuntos dentro da empresa e faz com que a gente, nessa transformação, a gente tenha que se reinventar o tempo todo como negócio mesmo. E na outra ponta, como contratante das empresas, né? Como uma recrutadora que está o tempo todo ali recrutando profissionais para as empresas e vendo que os profissionais também precisam se atualizar frente a todas essas movimentações, né? E essas movimentações, Bruno, imagina que a gente vai também falar um pouquinho mais sobre isso para frente, mas ela passa desde o modelo de trabalho, né? Então, antes a gente tinha um modelo muito mais presencial, predominantemente, né, nas empresas. No Brasil, predominantemente, né, a gente já via alguns movimentos pré-pandemia de trabalho remoto lá fora, principalmente Estados Unidos, principalmente empresas com essa característica mais de inovação, mas no Brasil ainda era um paradigma, então a gente passou por um novo modelo de trabalho e a gente vem passando, né, porque agora a gente foi para o modelo remoto, 100% remoto durante a pandemia, e agora a gente está encontrando novas formas de trabalhar no modelo que é mais híbrido e entendendo como que a gente faz isso funcionar sob o ponto de vista de gestão e organização, né? Quanto também a novas tecnologias que surgiram, a gente vê a tecnologia avançando pra caramba e a gente tendo que acompanhar esses movimentos e tentar unificar o benefício dessas tecnologias com a nossa atuação dentro do mercado de trabalho, além de outras coisas de gestão, né? Como que você faz a avaliação de desempenho de pessoas hoje no modelo mais remoto, como é que você treina seu time, capacita pessoas mais júniores, por exemplo, dentro de um modelo
remoto. Então, as transformações do mercado, elas são inúmeras e não tem uma receita pronta ainda. O que eu falo é que a gente está criando essas novas regras do trabalho, né? A partir do nosso hoje, a partir do nosso contexto hoje. Então, tem muita coisa acontecendo. A gente sente uma necessidade, né, de acompanhar tudo isso, mas a experimentação dentro do mercado de trabalho, ela precisa estar muito presente hoje, porque a transformação acontece todo dia, né? É verdade. Maria Eduarda, como é que você avalia a participação das mulheres nessa gestão empresarial, nesse desenvolvimento organizacional? Muito forte, né? Quando a gente olha para a força de trabalho, tem muitas mulheres, né? Os dados mostram, né? Tem muitas mulheres se formando cada vez mais nas universidades, entrando no mercado de trabalho. Infelizmente, os dados também mostram, né, que a gente não tem tantas mulheres em posição de liderança ainda, então a gente tem um caminho ainda para galgar nesse sentido. Mas eu sou muito positiva e muito propositiva nesse sentido, né? Eu acho que as mulheres, principalmente pegando esse gancho do que eu trouxe aqui, né, Bruno? Quando a gente olha para uma valorização dessas soft skills, a mulher, até pelo perfil, né, de ter uma empatia muito forte, de ter essa capacidade de olhar, né, para as coisas de uma forma mais sistêmica, e de ter principalmente uma conexão de relacionamento com as pessoas, elas acabam tendo um grande diferencial nesse papel de gestão mais moderna mesmo, né, nessa gestão que é mais humanizada. E quando eu falo de humanizada, eu não estou dizendo de uma gestão que ela não tem as suas cobranças, ou que ela não tem os seus direcionadores de performance, ou que ela não tem que olhar para o resultado, para a rentabilidade, para a performance, né? Muito pelo contrário, é unificar todos esses pilares que são importantes para a gestão de uma empresa, mas fazendo com que o atingimento dessas metas, o atingimento dessa alta performance, ela seja feita também olhando para o cuidado com as pessoas. E a mulher, ela tem como característica, né, na sua grande maioria, nada é uma regra, né, ninguém é igual a ninguém, mas a mulher, ela tem essa característica dessa visão mais humanizada. Então, o papel da mulher dentro de um contexto de mercado, né, onde essas habilidades são muito importantes, tem um espaço muito grande, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E depois disso, assim, a gente vê cada vez mais movimentos de mulheres se ajudando mesmo, né, no mercado de trabalho e trocando muita figurinha para poder cada vez mais ter um papel mais de protagonismo dentro das suas próprias empresas, né? Eu estou até num grupo agora com, sei lá, acho que tem mais de 250 executivas do mercado. A gente está indo para uma feira juntas e é muito legal que, assim, para além do tema, né, que a gente está falando ali, a gente tem uma troca sobre o que está acontecendo no mercado, a gente tem uma troca sobre como o ChatGPT, né, que está super em alta agora, falando de tecnologia, pode impactar em cada uma das profissões. Então, a troca entre as mulheres, o canal também entre as mulheres tem se fortalecido, né, nesse contexto. E, por fim, as empresas muito mais conscientes de que trabalhar essa questão, né, da própria diversidade é você olhar para os seus talentos, né, dentro de casa para poder desenvolvê-los e dar oportunidades, né, não só ter mulheres no seu quadro, mas também ter mulheres tomando, né, tomando decisão, né, na mesa da decisão ali, quanto de contratações mais estratégicas que você precisa olhar para mulheres que, obviamente, né, têm as suas características e as competências para a posição, mas que você muitas vezes precisa ter esse olhar mais cuidadoso na hora de contratação para você olhar para a diversidade realmente do seu time, do seu grupo e poder garantir que você tenha essa sustentabilidade dessas ações no seu negócio, né? É verdade. Agora, falando ainda desse protagonismo, Maria Eduarda, quais são os desafios para elas, para vocês, mulheres, para os próximos anos aí? Diversos, né? Diversos. A gente vem vendo algumas políticas, né, sendo implementadas, mas eu acho que quando a gente fala de mulher no mercado de trabalho, eu acho que o primeiro de todos, Bruno, que eu sempre gosto de falar, estava até num call de manhã falando sobre isso, é que a gente, como mulher, a gente acaba se cobrando demais, né? Tem uma pesquisa da McKinsey que é bem legal, que fala que as mulheres, para elas se candidatarem numa vaga, elas precisam preencher mais de 90% dos requisitos. Então, ela olha para aquele job description, né, para aquela descrição de vaga, e ela quer preencher quase todos os requisitos, né? Ao passo que o homem, se ele já preenche 50%, ele já se candidata naquela posição. Na verdade, o número não chega nem a 50%. Então, isso já mostra um pouco como a mulher tem esse olhar muito crítico para ela. Isso não são todas, né, gente? Eu sempre gosto de fazer um recorte de que nem todo mundo tem a mesma visão, de que nem todo mundo pensa da mesma forma, mas os dados, as pesquisas e a realidade do mercado
tem esse recorte aqui, então acho que é válido trazer. Então, acho que o primeiro ponto é a gente, como mulher, entender que a gente precisa arriscar e que a gente não vai estar pronta o tempo todo para isso, né? Então, arriscar mais, se candidatar numa vaga onde você não tem todos os requisitos, mas você preenche boa parte deles, isso é extremamente importante. Entender que falhar, né, que muitas vezes você vai ter algumas falhas, que muitas vezes você vai assumir coisas que você não está necessariamente 100% pronta, isso é muito importante. E a gente, como mulher, em várias trocas, em vários momentos onde eu estou trocando com mulheres, a gente percebe que isso é um desafio, que a gente, como mulher, a gente sabe que isso existe, mas passar por cima disso, muitas vezes, para se candidatar para uma vaga ou para se expor em determinada situação, isso acaba pegando, então se arriscar é uma coisa muito importante. E aí Maria Eduarda, eu só Oi? vou te pedir um tempinho, um minutinho, só para a gente ir para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente voltar a falar sobre a importância desse protagonismo das mulheres dentro do mundo corporativo, tá bom? Perfeito, Bruno, combinado. É isso aí. Para você que está em casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Até mais. Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. E a gente segue aqui conversando com a Maria Eduarda Silveira, ela que é sócia fundadora da Bold HRO. Maria Eduarda, você estava falando no bloco anterior que ainda há muitos desafios, né, para as mulheres de fato alcançarem esse protagonismo dentro desse mundo corporativo, um mundo totalmente em transformação, né? Você estava falando aqui para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo, justamente esses desafios, né? Perfeito, Bruno. Eu acho que um outro desafio que eu queria trazer aqui, que é muito importante, é uma longa discussão, quando a gente fala principalmente das mulheres, são as políticas, né, de maternidade, né? Então, hoje, eu entrevisto muitas executivas que, durante o seu período, né, de gestação, ficam muito ansiosas com a questão de voltar para o mercado de trabalho, como é que vai ser a receptividade quando voltar, como é que vai ser o ritmo de trabalho quando voltar, enfim. Até porque ainda a gente vê movimentos de mulheres sendo desligadas quando voltam da licença maternidade, né? Isso ainda é uma questão dentro do mercado. A gente vem avançando, mas temos muito a evoluir ainda nesse sentido. Então, as empresas olharem, né, para essa questão, pensando na criação de políticas que sejam sustentáveis e viáveis. Outras mulheres que estão, né, no mesmo grupo, né, se no seu time você tem, por exemplo, uma mulher que engravidou, como é que você pode suportar também essa mulher? Como é que você consegue, tanto nesse período, né, de gestação, quanto no retorno, que é muito sensível e que muitas mulheres sofrem nesse sentido. Então, a discussão entre você ter que fazer uma escolha, né? Se você quer ser uma diretora, se você quer ser uma sócia de uma empresa ou ser mãe, essa escolha de uma coisa ou outra, ela não deve existir, né? Se for uma opção da mulher, de fato, continuar no mercado de trabalho, sendo mãe, ela tem muitas potencialidades como mãe que ela também consegue trazer para o mercado, né? Então, essa é um grande desafio, as empresas ainda estão trabalhando nisso, mas eu imagino que tem muito para desenvolver quando a gente pensa nesse contexto aí, e muito para a gente acomodar ainda nas empresas para que isso funcione de uma forma, de novo, viável e saudável para os dois lados, né? É verdade. E qual seria a dica, então, Maria Eduarda, justamente, principalmente para essas mulheres que acabam tomando ali um tempo, né, se licenciando do trabalho, se ausentando ali por um período, seja de gestação de 6 meses ou até um pouquinho mais. E qual seria aí a dica para que realmente elas consigam retornar para esse ambiente de trabalho sem se sentir, digamos assim, nem culpada, mas pelo menos não tão preparada do que ela vinha fazendo antes desse período de gestação? Perfeito. Muito de como ela vai se sentir, Bruno, parte da cultura organizacional onde ela trabalha, né? A cultura vai ditar muito de como essa mulher vai se sentir na volta. Então, por isso que eu falo muito sobre cultura e falo que a gente tem que escolher, dentro do que é possível, claro, mas assim, olhar para a cultura da empresa, entendendo se é naquele lugar onde a gente quer criar as nossas raízes e ter possibilidade de trabalhar num lugar onde você seja apoiada nesse sentido, é muito rico, né? Mas,
E isso você só vai saber a hora que você estiver ali na empresa e nesse movimento, né? Você vai sentir isso na pele. Agora, você, como mulher, né, voltando para o mercado, se você consegue se conectar com outras mulheres que também passaram por isso, para que você possa trocar, né? Eu falo que a troca, o networking é uma coisa muito potente. Seja porque você vai conhecer novas pessoas, como você vai poder dividir o que você está sentindo e dividir as experiências. Entender que a sua cobrança, né, que a sua preocupação já foi a preocupação e a cobrança de outras mulheres. Por isso que a gente tem que se apoiar muito nesse sentido. Então, procurar outras pessoas que passaram por isso, ter pessoas no seu time que você pode contar, né, que você já faz alguns combinados ali para você poder contar na hora da sua volta. Ter pilares na sua própria volta, né, quando você voltar, que são pessoas que vão poder te auxiliar, porque uma mulher quando volta para o mercado, ela não volta com a mesma rotina, ela tem uma rotina diferente. Então, quem são as pessoas que eu posso contar, por exemplo, se eu precisar não entrar em alguma reunião porque eu tenho uma emergência com meu filho? Ter pilares na sua equipe que vão te ajudar nisso, vão fazer com que de alguma forma essas questões, né, que aparecem, elas sejam amenizadas. Elas não vão sumir, né, eu acho que isso é muito particular de cada mulher, de cada vivência, mas são coisas que de alguma forma essas mulheres podem fazer para ir tentando voltar e contando com o apoio de outras pessoas, porque não é fácil, a gente sabe disso, a rotina é outra, mas é extremamente possível. A gente tem N exemplos de mulheres, mães executivas dentro do mercado, e cada vez mais a gente quer fazer que isso seja viável e transformador, né, dentro das empresas e dentro do mercado. Até porque a gente sabe, né, Maria Eduarda, que a vida pessoal e profissional, elas está cada vez mais integrada, né? E ter essa flexibilização é muito importante, né? Essa flexibilidade, né? Perfeito, Bruno. Você tocou num ponto super importante, assim, eu sempre falo isso, assim, não existe a Maria Eduarda fora e a Maria Eduarda dentro, ela está conectada o tempo todo, as pessoas, elas são uma só, né? E a vida hoje em dia, ela está muito mais integrada, então, resgatando o que a gente falou lá no começo sobre novos modelos de trabalho, hoje em dia se discute muito sobre as pessoas, elas querem trabalhar de casa, elas não querem mais ir para o escritório. A verdade é que as pessoas, elas querem mais flexibilidade. Então é isso, se eu preciso ir no médico no meio da tarde, eu tenho essa flexibilidade. Se eu preciso ir para uma reunião do meu filho na escola, eu tenho essa flexibilidade. E a liberdade dessa flexibilidade, né, do novo modelo de trabalho, obviamente, ela vem com muita responsabilidade, né, autorresponsabilidade. Então, eu vou me ausentar num período da manhã, talvez eu tenha que trabalhar até um pouco mais tarde. Então, exige também uma autorresponsabilidade, uma grande consciência, né, da gente como indivíduo profissional. Mas a verdade é que as empresas hoje, elas precisam trabalhar cada vez mais essa questão da própria flexibilidade, porque as coisas estão integradas, né? E é isso que, esse passo especificamente, que eu acho que a gente não dá mais para trás, sabe? De não existir mais flexibilidade no trabalho, isso é uma coisa que realmente a gente conquistou e que dificilmente não vai mais existir dentro do contexto de trabalho hoje. É uma tendência, né, Maria Eduarda? A gente sabe que as pessoas hoje em dia, elas querem, né, mais flexibilidade, ela quer fazer os horários de trabalho em lugares diferentes, né, em pontos onde que ela realmente possa ali atender a demanda profissional, mas também poder fazer ali, executar ali alguma tarefa pessoal, né? Exato. E assim, falando sobre essa questão da autorresponsabilidade, Bruno, eu acho que a gente como profissional, a gente quer muitas coisas, né? A gente quer ter flexibilidade, a gente quer trabalhar de outros lugares, óbvio, isso é muito legal. Mas também é importante a gente compreender que em determinados momentos da nossa carreira, estar presente no escritório, estar próximo da nossa equipe, isso também é importante, isso também vai gerar frutos muito importantes para o nosso desenvolvimento e para a nossa carreira a longo prazo. Então, é o que eu sempre falo, não é nem 8 nem 80. Eu acho que a gente consegue cada vez mais pegar o que a flexibilidade trouxe, tendo essa autorresponsabilidade, sabendo que muitas vezes vai ser importante ter essa flexibilidade, inclusive para estar mais presente, e a partir disso ir construindo, como eu trouxe, né, essas novas regras de trabalho. Até porque tem algumas pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, que mostram que você muitas vezes fica 100% remoto, né, sem ter engajamento com o seu time, e depois de um tempo você sente falta desse engajamento com o time, porque nós somos seres sociais, né, a gente precisa desse contato humano. Então,
mais uma vez, tentar encaixar essa flexibilidade com momentos onde você está com o seu time, de uma forma onde você possa aproveitar esse momento para o seu próprio desenvolvimento, isso é benéfico tanto para o indivíduo como profissional, né, quanto para o engajamento do time e, consequentemente, né, para o resultado da própria empresa, enfim, para a sustentabilidade daquele negócio. Então, tem muita coisa aí que dá para a gente tentar encaixar para ter frutos positivos, né? Sim, com certeza. Falando um pouquinho agora do empreendedorismo feminino, como é que surgiu esse lado empreendedor da Maria Eduarda? Ótima pergunta, Bruna. Eu acho que não tem uma virada de chave, assim, né? Eu, desde muito nova, já tinha algumas características, assim, de empreendedora, desde a escola, né? De querer organizar coisas, de querer vender coisas na sala. Então, eu acho que sempre existiu muito essa parte resolvedora, né, e propositiva da Maria Eduarda. E aí eu fiquei muitos anos numa empresa onde foi minha grande escola, onde eu aprendi muito, mas eu queria fazer coisas diferentes. E aí foi muito curioso, porque no meio da pandemia as coisas estavam muito bem, eu estava bem onde eu estava na minha cadeira, mas surgiu uma inquietação de pensar, poxa, se eu não fizer agora, eu acho que eu não vou fazer em outro momento. E foi um ato que antes eu chamava de loucura, hoje em dia eu chamo de ato de coragem, que foi pedir demissão de um lugar onde estava quentinho, onde estava tudo bem, para fazer um projeto novo e tirar do papel coisas que eu tinha como vontade, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, Bruno, para os executivos com quem eu converso, que é o seguinte: se você não se conhecer, se você não entender o que te motiva, né, se não entender o que te faz sentir vontade de fazer aquele trabalho, você nunca vai conseguir direcionar a sua carreira para um lugar onde você se sinta realizado, apesar de todo o trabalho, apesar de todas as atividades que muitas vezes não são legais, que não são motivadoras, mas quando você tem uma clareza maior, né, desse contexto mais macro de você para a sua carreira, para o que você quer desenvolver, fica muito mais fácil, inclusive, de você tolerar o que não é tão legal, né, de você realizar atividades que não são tão prazerosas. Então, eu tenho uma clareza muito grande de que eu tô construindo algo maior, além de recrutamento, né, desenvolvimento de pessoas, é um trabalho de educação do próprio mercado de trabalho, no sentido de o que é pedido dos profissionais. Eu tenho uma rede social também onde eu falo, né, no Instagram, sobre dicas de entrevistas, dicas de como se posicionar, o que está sendo valorizado. Eu gosto muito desse aspecto. E aí o impacto, né, a vontade de criar uma coisa que tivesse esse impacto um pouco maior, falou muito mais alto do que estar numa posição executiva, que era muito legal, que eu gostava muito, mas que não me preenchia nesse contexto mais amplo mesmo. E é bem isso, né, Maria Eduarda? Esse poder de decisão, eu acho que esse medo, né, esse sentimento é o que basicamente toma conta de muitas pessoas, né? E eu não falo só das mulheres, né? No geral, né? Dos homens e mulheres que estão ali acomodados, como você bem teve essa experiência em uma empresa por anos, né? Estava acomodada, estava tudo certo, tudo muito bacana, tudo em dia, né? Mas não era feliz, né? E isso acaba frustrando, né, a vida, até mexendo com o emocional da pessoa ali, né, do profissional, e a pessoa não tem esse poder de decisão, né, de tomar uma decisão que muito provavelmente ela vai ser bem mais feliz, né? É o que acaba acontecendo no geral, né, com as pessoas no Brasil, né? Não só no Brasil. Não só no Brasil, né? As pesquisas sobre motivação e engajamento de pessoas, elas são globais, né? E claro, né, eu acho que o meu contexto é um contexto privilegiado de poder tomar essa atitude naquele momento, né? Eu tinha trabalhado e me estruturado por 10 anos, mas essa questão do medo, Bruno, é muito importante a gente entender. É medo do quê? Né? Do que eu vou ter que abrir mão? E uma outra coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, e é muito curioso como diversos executivos com quem eu converso muitas vezes não tem essa clareza, porque não parou para pensar, né? Por isso que eu falo que a base de tudo é o seu autoconhecimento, né? E a partir dele, como que você coloca a tua carreira em perspectiva. E por que em perspectiva? Muitas vezes a gente fica estagnado ou a gente fica no quentinho ali, beleza, muitas vezes porque a gente precisa, muitas vezes porque naquele momento eu não posso fazer nenhum movimento, a análise do contexto também faz sentido, mas fazer essa análise de que, poxa, eu vou tomar uma decisão hoje,
que eu posso tomar essa decisão com medo, avaliando todos os riscos, mas que daqui 2 anos eu ter uma perspectiva ainda melhor, poxa, vale a pena. Eu tenho que tomar minhas decisões de hoje pensando sempre na minha carreira como perspectiva, né? Seja porque muitas vezes eu vou aceitar um projeto agora que não tem uma remuneração super atrativa, mas daqui 2 anos a minha chance de se desenvolver é muito maior do que onde eu estou hoje, a minha oportunidade de aprendizado, de exposição é muito maior. Então, eu acho que assim, a minha visão ela é sempre de perspectiva. O que eu estou fazendo hoje, como que vai reverberar no amanhã, né? Para eu atingir aquele patamar como profissional, o que eu tenho que desenvolver hoje, que tipo de ação que eu tenho que desenvolver hoje. E vai dar medo, né? Como você falou, vai dar medo, a gente não quer sair do quentinho, mas muitas vezes é necessário para que a gente possa dar um passo muito maior. E empreender é tomar risco, né? Falando de empreendedorismo, assim, eu acho que a gente tem que aprender a viver com o desconforto, porque o desconforto ele existe, ele é contínuo, o frio na barriga ele aparece todos os dias, mas a gente tem que converter esse frio na barriga em ação, né? Eu falo que o melhor planejamento é o planejamento na prática, e é isso que a gente tem que fazer todo dia mesmo. É verdade, é preciso agir, sair dessa zona de conforto e ter coragem. Maria Eduarda Silveira, sócia fundadora da Bold HRO, essa empresa de consultoria especializada em recrutamento e desenvolvimento organizacional. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente no canal Empreender para essa entrevista especial, muito bacana. Muito obrigada, Bruno. Até a próxima. Para você de casa, eu quero agradecer aqui a sua companhia, a sua audiência, todo o carinho com a gente aqui no canal Empreender e fazer o convite. Fique ligado aqui na tela do canal Empreender, afinal assistir já é um bom negócio.